E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Maíra Lemos e estou de volta com uma história bem legal de uma mãe guerreira aqui no Sonhar e Morar, viu? No episódio de hoje eu vou conversar com a Vanessa Araújo. O perfil dela no Instagram é ap_davan e ela é uma mulher que trabalha em uma empresa de cosméticos e cuida dos 3 filhos. Tem a Isa, de 17 anos, e os gêmeos Arthur e Gabriel, de 11 anos. Bom, correndo atrás dos objetivos, cuidando das crianças, a Vanessa virou a chave ao sair da casa dos pais e comprar um MRV novinho. E isso tudo, gente, depois de ter se divorciado, grávida de gêmeos. É muita superação essa história de hoje. E foi, claro, com muito trabalho e dedicação que ela conquistou gradualmente seus objetivos. Antes da gente começar, um recadinho para você que quer ter um AP, mande suas dúvidas no nosso e-mail, que é falecomaredação@sonharemorar.com.br. A gente envia sua pergunta para um especialista MRV que responde no quadro Pergunta dos Vizinhos aqui no nosso podcast. E aí, Vanessa, bem-vinda, tudo bem por aí? Oi, Maíra, tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo jóia também. Bom, a gente começa o nosso papo com o objeto curioso, né? O que você escolheu para mostrar para a gente aqui no podcast, né? Para falar desse objeto, o que significa para você aí na sua casa? Maíra, eu escolhi um objeto, na verdade, é um item, uma vestimenta que eu utilizo bastante e tenho bastante fotos no Instagram, que são as minhas meias coloridas. Eu utilizo muito, eu gosto de usar meião no inverno e como eu trabalho em casa, faço home office, né? Eu trabalho em modelo híbrido, então às vezes eu estou em casa para ficar mais confortável. Eu não gosto muito de usar calça, então eu uso shorts com a meia comprida e as meias coloridas. Então eu sempre tiro foto mostrando o look do dia com as meias coloridas e aí faz maior sucesso no meu Instagram porque a galera acha engraçado. E é mais pelo conforto ou para esquentar o pé? O que que é? Pelo conforto, né? Assim, eu sempre morei em locais frios. Aqui onde eu moro é frio e onde eu morava também era frio. Então, assim, eu colocava a meia e colocava um roupão, e aí eu ficava mostrando, né, fotos do look home office. Engana, né? A gente está aqui maquiada, né? A gente nunca sabe o que É, tem da cintura para baixo, né? Mas estando dentro de casa, eu também sou a favor do conforto, tá certíssimo. exatamente. E aí eu fazia isso, né? Então, eu, às vezes, para entrar em reunião, você maquiava, mas embaixo eu tava com a meia colorida. As meias são coloridíssimas, aquela cor assim bem fosforescente, viu, gente? Para quem tá só nos ouvindo. Isso. Muito divertido, gostei. Você tem um adolescente em casa e 2 crianças, né? Como é que é E morar, né, com 3 filhos num apartamento de 43 metros quadrados? Tem que ter organização, né? É isso mesmo, né? A gente morava em casa, então o espaço era um pouco maior, mas até que a gente se adaptou bem aqui ao ambiente menor, né? Eles têm o quarto deles, óbvio que de vez em quando tem uma bagunça, mochila em cima de cadeira, alguns objetos ficam pela casa, mas assim, a gente tenta sempre manter organizado. E isso eu mostro no meu Instagram, nos stories, porque a gente sempre posta foto da casa arrumada, mas a gente não mostra, né, a realidade do dia a dia. Então eu mostro nos stories, às vezes, o varal de chão na sala, o tênis. É isso aí, né, Vanessa? Gostei de ver. Postar também a vida real, né? Como ela é. Porque, afinal de contas, um filho já é, né? Já tira a casa do lugar. 3 é impossível, né? Não ter uma coisa ou outra fora do lugar. Então, eu acho que as pessoas também que te seguem se identificam, né? Com a sua verdade ali, com o dia a dia da vida como ela é. Então, e falando da sua vida, né? Sua rotina é puxada, né? Além de ser mãe de 3, trabalha fora também. Você trabalha com o quê? Explica pra gente. Eu trabalho na área de compliance, eu trabalho numa empresa de cosméticos e eu acabei entrando na área de compliance por acaso num O processo seletivo que é interno. isso, para quem não conhece? Só para você explicar. A área de compliance é uma área que avalia a conformidade da empresa. Então, a gente verifica se a empresa está em conformidade com as políticas internas e as regras externas, né, legislação. Então, eu trabalho nessa parte. Entendi. E aí é híbrido, né? Então você fica um pouco em casa também, né? Dá para ficar. Isso, E trabalhar isso. em Eu casa é bom trabalho. também, né? É bom porque eu consigo me organizar, né, com os meninos.
na hora do almoço a gente consegue organizar a casa, colocar roupa para lavar, lavar uma louça, essas coisas. Então, bom por isso, né? Acaba sendo um pouco mais confortável. Entendi. E aí, atualmente, gente, a Vanessa cria, né, os filhos sozinha. Só que ela já foi casada e passou por uma separação muito difícil, que eu imagino, né? Porque separar grávida, né? Aí você teve que voltar para casa dos pais um tempo para depois conquistar o seu AP, né? Como é que foi esse período aí? É, foi um período bem complicado, assim, da minha vida. Foi bem difícil, que foi um momento mesmo de virada de chave, porque eu estava acostumada com uma vida, com uma rotina. Eu tinha minha filha, na época ela tinha 7 anos, e aí eu acabei engravidando dos gêmeos, e quando eu estava grávida de 5 meses, aconteceu a separação, né? Então, assim, eu já morava no mesmo quintal que os meus pais. E, na verdade, assim, eu tive que me adaptar à rotina de uma pessoa separada, porque quando você tem o seu marido, você acaba dividindo as tarefas ali com ele. E nesse momento que eu estava separada, eu tinha uma criança pequena e mais dois bebês. Então, assim, para mim foi uma novidade muito grande me adaptar com essa rotina de cuidar de duas crianças, porque, assim, tudo é em dobro, né? 2 banhos, duas mamadeiras, então você fica ali naquela correria, você para a sua vida para se dedicar totalmente a eles. Mas eu já cheguei a dar uma madeira para um, duas vezes, troquei a fralda do mesmo, sabe? Quando você abria, eu já troquei. Assim, eles eram bem parecidos quando eram crianças, então, assim, bebezinhos, né? Então, eu me confundia, mas graças a Deus eu tive a ajuda da minha família, né? Principalmente dos meus pais, então eles conseguiram me ajudar a me adaptar nessa rotina. E além disso, depois de um tempo, né, que ele já tinha acho que uns 10, 11 meses, eu comecei a trabalhar fora. Então eu tive que adaptar também isso, porque além de mãe, eu tinha que ser profissional. Foi um período bem, bem complicado. Uau, eu não faço ideia do que você passou, porque eu tenho um e já acho assim, realmente, né? A gente tem que se desdobrar. Então, você, nossa senhora, nem faço É, ideia. Agora eles já estão com 10 anos, já é outra fase da vida, né? sim, é outra fase da vida, né? Ainda requer bastante atenção, principalmente hoje em dia, né? Que a gente tem que estar ali presente, apoiando, né? Então Sim. eu tenho duas fases, né? Eu tenho meninos que têm 11 anos, que são crianças, pré-adolescente, e tenho a Isabela, que já é uma adolescente indo para a fase adulta. Então, eu tenho que me adaptar a essas duas realidades, né? Os meninos ainda requerem mais atenção por conta, né, da infância, precisa acompanhar nas lições de casa, essas coisas assim, brincam lá fora. A Isabela já é mais independente, ela já trabalha, ela corre atrás das coisas dela, Ah, então mas seus filhos já é têm puxado. 11. Então eles são assim, pré-adolescentes, né? Acho que estão É adolescente, estão entre a naquela fase infância, ali. aquela crise, né? E aí você Então, também teve que se habituar a dirigir, fez isso. faculdade, nossa, Isso. foi. O que aconteceu? Nesse período que eu voltei a trabalhar, eu precisava me locomover, eu precisava ter essa liberdade para fazer as coisas com os meninos também, porque toda vez que eu saía, eu dependia de alguém para me levar, e era assim, Uhum. eram as duas crianças, era a bolsa, você sabe como que é uma mãe saindo com um Nossa. recém-nascido, então imagina com dois bebês. Então, assim, eu tinha meu pai para fazer isso para mim, mas eu não podia ficar dentro só dele. Então, eu tive que aprender a dirigir. Na época, na verdade, eu já era habilitada, mas eu não dirigia. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu falei, não, eu preciso. E aí, eu comprei um carro, fiz treinamento com aulas para habilitados, o meu pai me ajudou bastante, e aí eu parei. Fui e comecei a dirigir. Então, eu tive que me adaptar, né, à minha nova realidade, eu tive que retornar para a faculdade. Quando eu estava grávida, eu tive que trancar. Então, tranquei a faculdade, porque eu passava muito mal para ir trabalhar por conta da gravidez, e aí eu voltei para a faculdade, então eu tinha toda essa rotina, trabalhar, cuidar das crianças, quando eles dormiam eu ia estudar. E aí foi assim a minha vida, né? Então, por um período eu fiquei nessa situação, e aí os meninos foram crescendo,
E a rotina foi mudando um pouco, eu terminei a faculdade, nesse tempo eu já estava com a motorista, então tive mais liberdade para fazer as minhas coisas. E aí, depois que conquistou a casa própria, mais ainda, né? Mais uma Com certeza. conquista, né? É, exatamente. Foi assim, teve um momento que eu falei, não dá para eu ficar mais na casa dos meus pais, eu preciso ter o meu lugar, eu preciso ter alguma coisa também para os meus filhos. Assim, o que meu pai construiu é meu para as minhas irmãs futuramente, mas e o que eu vou construir para os meus filhos? Então, eu pensava assim, e aí eu falei, não, vou comprar um apartamento. E aí comecei a procurar nas cidades, na cidade onde eu morava, e nas cidades próximas, e aí eu acabei achando esse empreendimento da MRV aqui em Cajamar. A minha tia já morava na cidade, eu já conhecia, então era um local que eu gostava. E aí ainda estava assim, não tinha nada, só tinha o terreno e a placa que a MRV ia fazer o empreendimento aqui. E aí eu comecei, né, a procurar, falei com o corretor, a gente começou a ver algumas coisas. Eu dei uma pausa nessa procura por alguns meses, porque eu ainda não estava certa de onde eu queria morar, né, se daria as minhas condições financeiras também. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu retornei com a corretora e eu falei, vamos fechar, que eu quero um apartamento nesse lugar. E aí Uhum. acabou acontecendo todo esse processo da compra. Então, para mim, foi superação atrás de superação, né? Para quem Sim. achava que era tão difícil, tão impossível, até eu mesmo pensava, né? Como que eu vou fazer sozinha, com 3 filhos, eu vou conseguir conquistar a minha casa? Porque tem gente que trabalha a vida toda e não consegue, né? Sim. E eu, mesmo com as minhas dificuldades, eu corri atrás, com a ajuda de Deus, eu consegui comprar, eu consegui fazer as coisas como eu gostaria, e hoje o meu apartamento, ele está quase 100% da forma que eu sonhei. Uhum. Meu, É, a gente tá vendo aqui que a Vanessa, ela é assim, ela tem um objetivo, ela vai atrás e cumpre e consegue. E um dos sonhos que ela ainda tem, que ainda quer realizar, é fazer viagem daquele estilo mochilão com os filhos, né? Você sonha ir pra onde, Vanessa? isso. Olha, eu tenho muita vontade de ir para o Peru, porque eu tenho uma amiga peruana e eu trabalho numa empresa que ela é global, então ela trabalha com vários países da América do Sul. E eu tenho contato com peruanos, com chilenos, e assim, a minha amiga peruana, ela fez uma viagem, né, ao Peru, e ela me mostrou uma foto de um lago, que agora eu não recordo o nome, mas é a coisa mais linda, e a montanha das 7 cores. E eu falei para ela, amiga, um dia eu vou nesse lugar. Então eu estou esperando os meninos ficarem um pouquinho maior, né, para ser melhor assim a viagem, para eles aproveitarem mais. Mas a primeira viagem que eu quero fazer internacional é para o Peru. Muito legal, vocês vão conseguir. E qual o sonho que você tem, assim, como mãe, para os seus filhos, né? Olha, hoje eu acho que a maior dificuldade que os pais têm é de educar. É a gente mostrar para as crianças, para os nossos filhos, princípios e valores que hoje em dia no mundo a gente não vê tanto, sabe? As pessoas elas estão esquecendo disso. Então, o meu maior sonho para eles é que eles sejam pessoas com princípios, que eles sejam crianças educadas e que eles tenham eu como um espelho, que eles me tenham como um espelho, que é possível, que eles podem correr atrás, que eles vão conseguir, porque não tem nada impossível. Se a gente for atrás, se a gente tentar, se a gente tiver um objetivo traçado, a gente consegue sim. Vai ter dificuldade? Vai. Mas a gente consegue, a gente passa por cima dela, se a gente tiver bem apoio da nossa família. Eu acho É. que família é o essencial. Exemplo para esses meninos não falta. Bom, bora agora com a pergunta dos vizinhos. Ei, pessoal! Me apresentando rapidamente aqui, meu nome é Bruna Lamounier, eu sou coordenadora de inteligência de mercado aqui da MRV e fui convidada para responder algumas perguntas aí a respeito do Minha Casa Minha Vida. Vamos lá, para a primeira pergunta, é o que mudou para o Faixa 1? E a gente tem várias mudanças que vieram aí para ajudar a conquista do AP dos Sonhos. Falando da primeira delas, a gente teve uma redução da taxa de juros porque foi criada uma nova subfaixa, né? Então essa subfaixa ela pega rendas até R$ 2.000. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. É o que mudou para o faixa 1?
A gente tem uma série de melhorias que vieram para impulsionar ainda mais a capacidade de financiamento. Vamos falar sobre algumas delas. Foi criada uma subfaixa de renda até R$ 2.000, que agora acessa juros ainda menores. E isso, o que isso quer dizer? Né? A gente está falando de cerca de 6 a 7 mil a mais na capacidade de financiamento do cliente. É muita coisa. Mas não para por aí. A gente teve o aumento na curva de subsídio, que antes o máximo era de R$ 47 mil, agora a gente fala de R$ 55 mil para as rendas mais baixas. E ainda tem mais uma modificação, que é a questão da isenção da taxa de administração. Eram cobrados R$ 25 a cada prestação e isso não acontece mais para rendas até 2.640. Com isso a gente ganha mais 5 mil de financiamento. Mas a gente ainda tem mais uma mudança que veio para impulsionar ainda mais, que é o aumento dos tetos, né, do valor do imóvel. Então agora a gente tem um leque ainda maior de opções para oferecer. Se você também tem dúvida, né, de decoração, de interiores, mande a sua pergunta para o falecomaredação@sonharemorar.com.br. Vanessa, já que eu falei aqui de decoração, né, essa também se tornou uma das suas paixões, né? Você fez até reforma por conta própria, não foi isso? Eu fiz, na verdade, assim, eu arrisquei fazer uma parede de cimento queimado. A Uhum. minha irmã, ela fez uma parede aqui na minha casa para ficar diferente, utilizando cimento queimado. Então, eu falei, Camila, eu preciso passar alguma coisa no quarto dos meninos, porque tá sujando muito, né? Criança suja muito as coisas que são clarinhas. E aí ela falou, compra o produto e passa. Eu falei, eu vou tentar. E aí eu passei o cimento queimado no quarto deles inteiro, passei numa outra parede da sala, e assim, eu me superei, porque eu não levo jeito para essas coisas, mas quando a gente precisa e tenta, coloca a mão na massa, o negócio anda, né? Então, assim, eu até postei o processo no Instagram de como que eu passei o cimento queimado na parede, um quarto ficou sensacional. Para finalizar o nosso papo, eu vou pedir para você compartilhar com a gente o seu cantinho favorito aí, né, do seu AP ou do seu condomínio, né? Vim mostrar para vocês o meu cantinho preferido do AP. A minha sala. É aqui que eu passo a maior parte do meu tempo, é aqui que eu faço as minhas refeições com a minha família, é aqui que eu trabalho, que eu relaxo, que eu descanso. Aqui tem a minha coleção de bonecas namoradeiras, que são bonecas de barro, que eu sempre ganho dos meus familiares quando eles viajam, porque eu gosto de colecionar. Essa parede de cimento queimado, ela foi feita por mim mesma. Essa também. Esse espelho, ele foi muito, muito, muito desejado por mim. E é aqui, gente, é aqui que eu gosto de ficar, é aqui que eu me sinto confortável e é o meu local preferido do AP. O meu cantinho favorito da casa é a minha sala. Ela tá praticamente do jeito que eu sonhei, né? Eu sonhava com um espelho próximo à mesa, eu tenho um quadro que eu acho muito bonito, que tem algumas nuvens, eu tenho as minhas plantas no painel e eu tenho as minhas namoradeiras, que são os objetos decorativos que eu gosto muito, porque Ah, isso é super típico aqui em Minas Gerais, aquela boneca que fica na janela, assim, vendo a paisagem passar, né, com a mãozinha assim no isso, queixo. É lindo. eu tenho as namoradeiras, tenho outras bonequinhas de barro, né? Então, toda vez que a minha família viajava, elas traziam, né? Minha mãe, minhas tias traziam uma para mim, porque elas sabiam, né, que eu gostava. Então, eu coloco elas no meu painel, assim, e eu acho muito legal, porque principalmente no Nordeste é muito utilizado, né, essas bonecas. E eu amo a cultura nordestina, então eu acho que é um pouquinho de mim, assim, as bonecas. Legal, aqui também, sabia? Assim, no interior de Minas, Tiradentes, cidades históricas, Ouro Preto, a gente vê muitas dessas, são lindas. E aliás, a casa da Vanessa é muito linda. Esse quadro de nuvens para mim foi o auge, porque eu vi lá no Instagram. E para quem está nos ouvindo, né, no podcast, ficou curioso para ver como é que é o cantinho favorito da Vanessa, pode conferir então esse conteúdo exclusivo, as imagens lá no nosso canal no YouTube, é só acessar youtube.com/sonhar e morar. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho aí da sua família. Obrigada, Maíra. Prazer foi todo meu.
Obrigada, um beijo. E olha, pessoal, chegou a hora da virada de chave e a MRV te ajuda a conquistar o seu AP. Olha aí o recadinho de Maiara e Maraísa. O churrasco perfeito começa com a carne mais macia. Para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV, chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$55 mil de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu. É isso aí, pessoal. Acredita que dá, hein? E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história novinha pra gente contar. O papo de hoje com a Vanessa está disponível no seu streaming de áudio favorito, mas também no YouTube, né? Que dá pra você ver a Vanessa, ver a casa dela. Aproveite e conheça também as outras histórias dos nossos vizinhos por lá. Seguimos por aqui com o apoio da MRV, contando histórias, compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar no seu lar. Até a próxima!